Você sabe o preço dos seus sonhos? Oi, gente. Vocês ainda acreditam em mim? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente. Eu me chamo Sol Cortegiano e tenho uma obra aqui perto. Esse é o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Muito se fala de quando você alcança uma meta, quando você chega em algum objetivo. Mas um pouco se fala desse processo. Não é glamouroso, não é aquele processo que um dia você acorda e diz: nossa, finalmente eu entendi tudo sobre os meus sonhos, os meus objetivos e aonde eu quero ir. Por mais que muitas vezes eu ache que eu sei exatamente o que a vida tem pra mim, ou que eu entenda qual é o meu objetivo, como chegar lá, parece que tudo me prova o contrário. Não porque eu não seja certa ou apta para chegar nos lugares que eu quero ou conquistar esses meus objetivos, mas simplesmente porque eu simplesmente não controlo e nem você. Queria muito falar desse processo, que é correr atrás dos seus sonhos enquanto você equilibra a vida real. Porque quando você tem um sonho, você idealiza muito a ideia de como a sua vida vai ser se você alcançar aquilo. E eu amo sonhar. E eu amo o fato de eu estar viva. Mas ao mesmo tempo, esse sonho ideal, ele pode ser prejudicial a você. Porque parece que você começa uma corrida de estar satisfeito. E quando eu vou estar satisfeito? E aí quando você chega em um objetivo, você não valoriza. E qual é a próxima coisa? E a próxima coisa? E não só isso, mas pouco se fala também do quanto a realidade é diferente da idealização. Então isso, independentemente se o seu objetivo, por exemplo, é namorar alguém, ou conseguir um emprego, ou... Eu não sei vocês, mas eu me pego constantemente idealizando como isso vai ser. Isso vem com dois aspectos, que é parte do que você pensou pode estar certo e parte do que você idealizou vai cair por terra. Então, é muito simples dizer o que vai acontecer, supor, assumir, mas viver de fato na experiência é totalmente diferente. E a gente parece encontrar uma satisfação hoje do que o nosso sonho da nossa vida, a coisa mais importante pra gente a alcançar, que era até ontem. Até ontem essa meta era muito importante. Até ontem eu sabia que isso ia mudar a minha vida, ou era tudo que eu queria. E de repente deixou de ser importante. Agora que eu já tenho, em 24 horas que eu finalmente realizei isso, que eu construo há tanto tempo, se torna mais uma coisa. E eu acho sim que tem a ver com o fato da gente não saber lidar com o nosso presente. Então, por exemplo, eu tenho TDAH, ansiedade, depressão. Eu compartilhei pra caramba sobre as minhas batalhas e eu vejo o quanto isso não era viver, mas sim tentar controlar como a minha vida ia se desenrolar a partir de coisas que eu não tenho controle. Então, quantas vezes eu não me peguei olhando pra minha vida e falando, tá, que é parte do TDAH também, né? Viver com TDAH não é um esquecimentozinho, é uma eterna sala cheia de barulho. Se eu tivesse de fone o tempo todo e aí tivesse um barulho de restaurante no seu ouvido, cheio, falando, gente falando, e isso vir com a autocrítica e a vontade de controlar as coisas, isso tudo de uma forma subconsciente, é exaustivo. É muito cansativo, porque todos os dias eu percebi que o meu cérebro me perguntava, tá, mas você vai tomar banho? Mas se você tomar banho agora, talvez você não faça exercício depois. Você sabe que tá sendo difícil pra você fazer exercício, então você precisa tomar banho depois. Coisas tão do dia a dia, tipo, será que agora eu como isso? Ou será que depois? Então é uma constante contemplação da vida. E aí eu percebi o quanto eu não tava vivendo mesmo. Quanto eu ficava ressentindo a mim mesma por ter encarado que alguma coisa que eu queria não ia acontecer, outras coisas que eu buscava não estavam sob o meu controle. A sensação de que eu tinha como manipular a minha vida de uma certa maneira para então me sentir bem, para então eu chegar num grande objetivo. Quando você está construindo seus sonhos, independentemente de quais sejam, enquanto eles não se realizam ou concretizam de uma forma mais, sei lá, notável, para o mundo externo, o seu sonho já está vivendo em você. Porque você está todos os dias plantando aquela sementinha e esperando ela crescer. Então, cada dia que você rega, o seu sonho existe mais. O seu sonho continua evoluindo. Porque isso é um processo natural da vida. Então eu acho tão engraçado que eu passei tantos anos da minha vida olhando para o sonho e falar, nossa, mas cadê, mas cadê, mas cadê? E é claro que vem frustração com o tentar.
Eu não vou dizer que quando um conteúdo meu não vai super bem, eu não fico chateada. Ou que quando eu não pego um papel, eu não fico chateada. Porque a gente tá sempre com aquela sede pela próxima oportunidade. Quando vai ser a minha vez? Tá tudo bem se perguntar quando vai ser a sua vez, porque, poxa, é cansativo mesmo tentar. Construir esses sonhos é cansativo. Mas, ao mesmo tempo, a sua vida tá passando. E você tá focado em quando eu vou começar a viver a partir desse objetivo que eu consigo, ou não. Circunstâncias diferentes. Uma pessoa que é privilegiada, ela vai ter outros tipos de problemas ou questões de uma pessoa que não é. E tem coisas que eu considero, sim, que são mais reais, entre aspas, do que outras. Porque, né, acesso a alimento, por exemplo, é uma coisa muito real. Falando mais da minha vivência com isso tudo, eu percebi que eu não tinha aceitado o fato de que esses sonhos tão grandes e tão mirabolantes, número 1, eles não eram o que eu esperava. Não porque eu tenha alcançado e visto isso, mas em certos casos, sim, eu cheguei em lugares que eu queria e eu olhei e falei, poxa, não era o que eu pensava, mas olha que quantidade de coisas incríveis que veio com isso e nossa, que orgulho de eu ter chegado nesse lugar. Então, tem esse aspecto, mas também tem um aspecto de que vai dar muito trabalho. E a gente não quer ter trabalho com nada, hoje em dia. Eu sinto que é uma experiência que eu tô tendo agora, eu tô no CLT para poder sustentar o meu sonho. Então, a verdade é que com o meu trabalho atualmente, eu não me sustento como atriz, eu não me sustento. E todo mundo fala, é porque você é atriz, é porque é muito difícil. Mas não, a gente tá entrando numa fase, ou já entrou, na verdade, em que os profissionais estão sendo muito desvalorizados. Eu comecei a encarar o que era parte do meu sonho. E esse parte do meu sonho vai envolver sacrifícios, vai envolver coisas que eu não quero fazer, vai envolver fazer mesmo sem motivação, vai envolver fazer mesmo quando eu tô mal. E vai envolver conciliar um trabalho que paga minhas contas, que não é o meu sonho ideal, mas que, graças a Deus, eu consegui, porque há um mês e meio atrás eu estava rezando para Deus que eu pudesse conseguir uma oportunidade para pagar minhas contas, o que é um alívio. Então, será que com um mês de trabalho, mesmo não sendo o meu ideal, não posso ficar feliz porque paga minhas contas? Será que ele se torna já uma grande inconveniência no meio do meu sonho? Porque aí eu não vou conseguir ser atriz. Na verdade, não. Na verdade, eu vou ter que entender como conciliar todas essas coisas, e são muitas, para poder viabilizar a minha vida numa cidade cara, que é São Paulo, e não só isso, mas equilibrar uma carga horária significativa em cima da minha produção de conteúdo, que é onde eu tento divulgar ao máximo o meu trabalho. E testes, enfim. E esse próprio processo de entender quais são os seus próximos passos, o que você precisa fazer. Uma coisa que me ajuda muito, assim, hoje em dia, é realmente me autoanalisar, mas não pirar e ficar obsessiva com o que eu posso fazer ou não, se eu devo tomar banho agora ou não. Mas realmente chegar no final de uma semana e entender, ter essa prática da organização, não porque eu vou abrir um calendário no Notion e ficar etiquetando de cores. Se é isso que você quer fazer, perfeito, maravilha, o que funcionar para você. Mas para mim, pro meu TDAH, se tem muitas abas abertas, eu já tenho 1000 abas abertas no meu cérebro. Eu não tenho como colocar mais coisa no meu computador, sabe? De realmente, efetivamente, ficar olhando para uma tela. Eu já passo 8 horas do dia fazendo isso. Vou precisar achar um jeito de organizar a minha vida de uma forma que eu entenda que isso tudo não está acontecendo por acaso, que eu estou priorizando. É como se você tivesse a sua própria empresinha. Você começou um negócio, digamos. Só que o seu negócio é você. Então você tem vários aspectos. Então você tem o financeiro, você tem o RH. Eu percebi que eu, sem querer, estava cuidando de várias áreas da minha vida ao longo dos últimos 10 anos, que eu fui apertando certos parafusos. E eu falava, nossa, isso aqui é uma perda de tempo. Ou, nossa, por que isso não foi da forma que eu queria? Mas eu, com 28 anos hoje, eu olho e falo, eu sou uma outra pessoa. O que eu não aguentava lá atrás, eu aguento de olhos fechados hoje em dia. Sou muito mais forte, uma profissional muito mais preparada, porque eu fui atrás também de entender o que poderia melhorar. E eu me pergunto muito o que pode melhorar, tomando cuidado para não ser perfeccionista, porque esse perfeccionismo ele não existe. Então, eu acho que veio uma aceitação também de, vão ter vezes que eu vou olhar e vou falar, não deu pra fazer tal coisa. Hoje não deu pra, sei lá, limpar a casa. Eu faxino na minha casa há 1 semana e meia já. Que nojo. Tá, mas é sério, eu não tive tempo ainda de faxinar minha casa. Então eu já coloquei na minha semana um lugarzinho na agenda onde eu vou
parar pra faxinar minha casa. E eu sei que isso é uma prioridade pra mim porque eu não quero viver num ambiente sujo. Até porque isso afeta a minha saúde mental. Então, quando você começa a sair da sua perspectiva da bolha ou do seu infinito particular, que é uma visão maravilhosa, é o seu universo, a sua vida, enfim. Mas quando você dá esse zoom out, você encontra muita coisa que, a partir de não levar pro pessoal, você pode organizar. E não significa que isso vai se tornar da noite pro dia, agora seu sonho vem amanhã, mas sim, se torna mais fácil e realista de construir algo. Então, também gosto de pensar numa casa onde você está reformando. Não é que a sua casa é horrível, uma bosta. Não, é que você está reformando. Porque, afinal de contas, essa casa passou por muita coisa, ela já tem um tempo, muita gente foi e invadiu. Você vai reformando aos poucos a sua casa. E quando você olha dessa forma, por que você vai olhar para casa e falar, nossa, você é uma casa merda? Não, é a sua casa. Ela pode ter várias questões, mas é justamente por isso que você está reformando. E pelo fato de você, todos os dias, hoje eu vou trabalhar nessa janela, hoje eu vou trabalhar nesse cômodo, e esse chão tá soltando. Todos os dias que você investe na sua casa, é um dia mais perto que você tem de criar um lar para você. E eu acredito que parte de alcançar os seus sonhos, e que falam tanto de manifestação e tudo mais, é você usar as suas circunstâncias, os seus recursos, o seu momento atual e focar muito no presente. E eu sei que isso é muito clichê, mas não é pelo que todo mundo fala. Eu digo focar no presente porque a sua vida é agora. Porque a cada segundo que você passa contemplando se você pode isso ou aquilo, se vai ou não dar certo, você perde tempo valioso e hábil de que você poderia estar construindo algo. Isso não é uma mentalidade workaholic para você dizer, nossa, então agora eu só construo tudo. Tem coisas que eu comecei a entender que precisavam ser retiradas de um extremo para que então eu conseguisse viver. Eu precisava desligar essa necessidade de controle para poder entender, cara, não vou conseguir carregar tudo. Esse relacionamento tóxico, essa pessoa que não me faz bem, não consigo carregar tanto as minhas coisas quanto as dela. Portanto, eu vou soltar. É doloroso, é difícil? Sim, claro. Mas você vai ficando mais experiente e você vai entendendo também aonde você não quer entrar. Não só para pessoas, mas também vale para experiências de trabalho, para a forma que você gosta de viver na sua casa. Antes, eu diria, nossa, não acordou 5 da manhã pra malhar, sei lá, pra ir na academia 5 vezes na semana, meu Deus, você é uma merda. Hoje, eu olho e falo, cara, eu comprei 2 pezinhos, 4 quilos cada. E quando eu tenho esse impulso de fazer um exercício físico, quando eu me animo, eu faço. O resultado disso é que eu tenho feito ginástica, sei lá, enfim, exercício físico em casa 3 vezes na semana. Mas 3 é muito pouco? Pro meu cérebro perfeccionista, sim. O que acontece? Eu nunca estive tão consistente. E se tem um dia que eu não consigo fazer por alguma razão, eu também vou saber ouvir essa voz interna e entender que tá tudo bem, que é sobre a casa e não sobre o abajurzinho. É o que eu acredito que tá agora me colocando... Bom, agora não, né? Cada dia mais me colocando mais próxima dos meus sonhos. É todo dia. Todo dia que eu abro o olho, eu não me sinto bem e eu escolho continuar, eu vejo que também faz parte do meu sonho. Faz parte do seu sonho também você aprender a remanejar, a colocar na sua vida as coisas no lugar. Então, essa limpeza que você está fazendo não é porque você merece uma casa toda cagada. É porque você está em processo. Então, foi muito chato tirar toda a caca de dentro da casa e jogar fora. Muito fedido, muito chato. Mas agora vai ser uma casa sem merda. Eu comecei a me perguntar o que é viável pra mim. E em vez de insistir e me sentir mal sobre coisas que eu não conseguia fazer, eu comecei a adaptar essas ideias. Porque isso criou uma consistência diferente, em que não só eu comecei a me sentir muito mais presente, muito mais eu mesma, muito mais feliz, mas muito mais autêntica, muito mais genuína quem eu sou, sem pirar. E essa consistência veio com uma certa paz, sabe? Veio com uma sensação de, nossa, caramba, eu posso me ouvir agora, eu posso entender
O que é importante pra mim nesse momento? Eu posso priorizar, entender que hoje talvez eu fique com meus amigos e saia pra fazer alguma coisa. E tudo isso alinhado aos meus valores. Então, eu parei de beber, por exemplo, de novo. Eu já tinha parado de beber há uns anos atrás. Não durou muito, acho que eu não tava com a cabeça pra isso. Mas hoje eu tô. E é muito bom, porque é isso, eu tenho vontade de beber. Tenho vontade de me distrair, de me anestesiar. Mas eu percebi o quanto o álcool tinha um papel importante nessa minha jornada. Então, quando eu olho pra essa... Não é vida ideal, mas assim, quando eu olho pros meus sonhos, eu falo, cara, não cabe eu ficar bebendo 2 vezes na semana, sabe? E não é porque eu não possa. Não é porque eu não possa tomar um vinho de vez em quando, mas é porque esse hábito enraizado vai contra um valor meu, que é estar consciente, não atrapalhar minha depressão, estar, né, feliz, estar presente. Então, eu percebi o quanto também alterava o meu TDAH. Então, isso tudo foi uma decisão consciente que vale a pena e que tem totalmente a ver com a pessoa que eu quero ser quando eu estiver nessa reta de concretizar algum sonho. Então, muito mais do que místico, e essa versão ideal, a sua melhor versão, é complicado porque eu meio que acredito na versão ideal e não acredito, sabe? Vai ter sempre alguma coisa pra ajustar, vai ter sempre alguma manutenção pra ser feita. Isso é humano, né? É natural. O que eu aceitei também, desculpa o barulho, mas é que realmente são cidade de São Paulo. Mas eu comecei a ver esse dia a dia meu como, caramba, o que pode ser feito hoje? O que é inevitável que eu faça? E será que eu estou vivendo presa num modo de sobrevivência porque eu me convenci que eu só sou de valor se alguém me quiser, se alguém me escolher, se eu pegar certo trabalho? Mas eu sou eu independentemente dessas coisas. E por mais que eu quisesse muito XYZ, eu também comecei a ver quantas coisas não seriam boas pra mim hoje em dia. Por mais que eu quisesse muito, que eu falasse, mas por quê? Mas por quê? Às vezes a gente parece uma criança mimada, né? Que fica batendo o pé. Mas por que não foi do meu jeito? Mas por que não sei o quê? E aceitar isso tem uma paz... Nossa, traz uma paz imensa pra mim. Pelo menos trouxe pra mim. Porque eu parei de analisar tantas situações que não tinham, entre aspas, funcionado. Ou ciclos que já tinham se encerrado. E eu olhei e falei, gente, tá bom. O que mais tem na minha vida? E não só isso, mas eu parei também de carregar o meu passado nas minhas costas. Em algum momento entrou no modo sobrevivência. Eu tenho meus palpites de quando, mas enfim. E não saiu mais. Eu conseguia viver, eu conseguia me relacionar, mas eu não saí mais de um modo de sobrevivência. Ou seja, meu corpo está estressado há 10 anos. Há esses 10 anos aí. Que eu estava presa a esse controle. A essa necessidade de saber como as coisas vão se encaixar, se eu vou chegar em tal lugar. E eu só posso parar e respirar quando eu tiver essa aprovação. Desse trabalho, dessa pessoa, desse lugar, dessas coisas. Então esse episódio é pra você que tá se cobrando pra cacete e que você esquece de que você está aqui. Lembra como era viver? Quando você acordava e falava, poxa, eu vou fazer um café pra mim. Eu vou acordar 5 minutos mais cedo porque eu quero fazer um café pra mim. E foda-se o pessoal das 5 da manhã. Deixa a galera fazer o que eles quiserem. Mas você, o que funciona pra você? Quando a gente tenta generalizar a experiência da existência pra uma coisa só, um jeito de viver, é quando a gente se ferra. A gente fode com a nossa vida, porque a gente fica, mas por que eu não sou assim, porque eu não sou assado, por que não funciona isso pra mim? Mas, e se for uma busca pelo que funciona pra você? Mas nada funciona. Mais ou menos. Porque como é que você vai saber se algo funciona se você não experimentou? Eu só sei o que funciona pra mim hoje, eu sei o parceiro ideal que eu quero, eu sei o trabalho que eu quero, eu sei, sei lá, minhas metas. Eu sei isso tudo porque eu experimentei tudo que eu não queria. E porque em algum momento, recente até, inclusive, eu tive que aceitar que aquela visão de como a minha vida se desenvolver, ela não ia acontecer. Não porque eu não mereço, não porque o mundo está contra mim, ou... Não. A minha identidade não é ser uma vítima das minhas circunstâncias. Sabe, eu acho que a gente se perde muito às vezes, o que é super natural, tá? Nos nossos traumas. E a gente fica acostumado a carregar essa bagagem por aí. E bagagem todo mundo tem. Às vezes você se engatilha, você não controla, ok. Mas ter consciência disso, pelo menos pra mim, me trouxe um estalo de... Ei, você tá viva aqui agora. Por que isso tudo é a sua definição? E isso dita o seu valor. Porque esse tempo todo,
você ficou se perguntando se você era boa o suficiente, ou se você precisava ser assim, assado, de um jeito, de outro, para poder agradar, para poder se encaixar. E se você não precisa se encaixar, mas você precisa encontrar os lugares que te recebem e a habilidade de moldar a sua vida. Eu não sei se isso fez sentido, eu espero que sim, mas é assim que eu tenho tentado abordar minha vida ultimamente. Eu tô bem mais... Gente, essa obra realmente... Vocês me perdoem essa obra, eu vou até terminar o episódio, porque, meu Deus. Mas eu tenho tentado viver tudo que eu vivo atualmente com essa mentalidade. O que eu vou fazer agora e depois? O que precisa ser feito? E não só feito no sentido de trabalho e metas e no pain, no gain. Mas o que merece minha atenção? O que merece dividir espaço comigo? Ou o que é a minha vida agora? Não para achar uma resposta mirabolante, mas só para entender. Agora a minha vida tá trabalhando na frente do laptop. Daqui a pouco vai ser almoçar. Agora é gravar o podcast. Então, cada vez que você se torna mais presente nesse momento e se conecta com o que te faz se sentir vivo de fato, não é distraído, não é felizinho, não é... Não, que isso é vazio. O que realmente te faz se sentir vivo. Quais são os seus valores que fazem você se lembrar daquela sensação boa, sabe? E você fala, caraca, tô viva, tô aqui. E é dessa forma que eu vou conquistar os meus sonhos. Eu espero que isso tenha ajudado você de alguma forma a entender melhor como conquistar os seus, ou no mínimo a como estar em melhor relacionamento com você mesma. Muito obrigada por assistir mais um episódio. Eu te vejo quinta-feira que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.